Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Os sistemas de avaliação acadêmica e de distribuição de oportunidades e benefícios na academia quase sempre fazem uso da noção de mérito. Contudo, os sistemas meritocráticos têm sido duramente questionados por muitos pensadores por serem excludentes e socialmente injustos, como você pode observar em centenas, milhares de sítios da internet que apresentam textos e vídeos com discussões sobre essas ideias. Eu, em particular, gosto muito da imagem do indivíduo 1 que sobe uma escada rolante, enquanto o indivíduo 2 que sobe por uma escada normal e faz o mesmo esforço que o indivíduo 1 sobe muito mais lentamente. E ainda é possível que exista um indivíduo 3 que, por mais esforço que faça, não consegue subir uma escada rolante que se move na direção contrária. Sendo assim, é praticamente impossível fazer uma avaliação de mérito isolando o indivíduo ou a instituição do contexto em que está inserido. Nesse caso da escada, em vez de premiar o indivíduo 1 que sobe a escada muito rapidamente, talvez a imagem mostre que é necessário reverter a direção da escada e resolver o problema social que mantém o indivíduo 3 preso na mesma posição a despeito de todo o seu esforço para subir. No Brasil, hoje, o sistema acadêmico mantém dois grandes sistemas meritocráticos em funcionamento. Um é a avaliação dos programas de pós-graduação feitas pela CAPES e outro é o sistema de classificação dos pesquisadores do CNPq. Em ambos os casos, no meu entender, temos sistemas também excludentes. Se não, vejamos, no caso do CNPq, à medida em que subimos a pirâmide hierárquica proposta por essa agência de fomento e começamos nos pesquisadores 2 e nos dirigimos ao pesquisador 1A, o número de vagas se reduz drasticamente, de maneira que é praticamente impossível que um jovem pesquisador suba na carreira de pesquisa, na visão do CNPq, ao longo dos anos, exatamente porque não há vagas e por falta de mobilidade, porque os pesquisadores que lá estão só saem quando, eventualmente, se aposentam e deixam de trabalhar na área de pesquisa. Portanto, a renovação é baixa, o número de oportunidades é baixa e há prejuízo óbvio para todos os jovens pesquisadores que entram no sistema. No caso da CAPES, as avaliações são feitas necessariamente de forma relativa, porque não há espaço para todos os programas nos estratos superiores e de melhor avaliação. Dessa maneira, a avaliação da CAPES acaba funcionando como uma espécie de ranking em que um programa é comparado aos demais e não estabelece de fato aonde cada programa está em termos de desenvolvimento esperado para aquele momento que o programa vive e em termos das atividades que ele executa. Tanto no caso da CAPES como no caso do CNPq, a avaliação é embasada fortemente na produção acadêmica, que é medida em termos de número de teses, número de livros, mas principalmente número de artigos científicos. E aqui é importante, muito importante, reconhecer que a produção acadêmica depende fortemente da disponibilidade de bolsas e de financiamento para o desenvolvimento das pesquisas. E aqui, então, forma-se um círculo vicioso, bem conhecido no Brasil. Os programas mais bem avaliados acabam tendo acesso a maior número de bolsas, a mais recursos financeiros e garantem assim as condições para que sejam novamente bem avaliados e mantenham a roda girando e mantenham o status quo. Pior ainda, os dois sistemas de avaliação do CNPq e da CAPES se reforçam mutuamente. Se não, vejamos, o número de pesquisadores 1 permite melhorar a nota dos programas na avaliação da CAPES e, por sua vez, a participação dos pesquisadores
nos programas bem avaliados, permitam que eles produzam mais e também sejam melhor avaliados no CNPq. Convenhamos, essa é uma avaliação e um sistema completamente injusto e que é preciso melhorar urgentemente no Brasil. Para que esse vídeo não fique apenas como um vídeo de contestação, eu deixo aqui 5 pontos para você, jovem pesquisador, jovem docente, pesquisador brasileiro, pensar. Por exemplo, por que não acabamos com esse sistema de avaliação do tipo ranking e damos notas aos programas baseadas no que se espera em termos de atividades que eles executem e de produção que eles tenham no momento em que se encontram na sua trajetória de evolução? Essa é uma pergunta muito relevante. Segunda questão, por que não é possível eliminar restrições para que pesquisadores tenham acesso a editais de pesquisa do CNPq em particular, já que alguns editais exigem que o pesquisador seja pesquisador do tipo 1 para que possa coordenar os projetos? Será que isso faz sentido, em particular considerando a pirâmide hierárquica tão estreita proposta pelo CNPq? Em terceiro lugar, por que não é possível estabelecer, como a UEFA faz com os times que disputam a Champions League, uma espécie de patamar superior para obtenção de financiamento de instâncias federais de fomento? Aliás, os programas mais bem avaliados são justamente aqueles que também têm melhores oportunidades de obter financiamentos de outras fontes, como indústrias e empresas parceiras, por exemplo. Em quarto lugar, por que não podemos estabelecer mecanismos de apoio e fomento que permitam que os programas em desenvolvimento atinjam metas conversadas e combinadas a priori, para que se estabeleçam trajetórias de referência que os programas devam seguir? Portanto, enquanto os programas estiverem sendo capazes de cumprir as metas acordadas com as instâncias de fomento, por que exatamente eles não deveriam receber apoio na forma de bolsas e fomento à pesquisa? Uma quinta proposta que nós podemos considerar é: por que não podemos criar mecanismos de fomento e apoio como aqueles usados no esporte profissional americano, em que os times que não são tão bem avaliados têm prioridade para fazer o draft quando escolhem os jogadores das equipes universitárias, de maneira que os cursos novos e não tão bem avaliados deveriam ter acesso a bolsas e a mecanismos de fomento que permitissem com que eles subissem com maior velocidade nos rankings e nas notas dos sistemas de avaliação oficial. Enfim, é preciso reconhecer que o sistema meritocrático de avaliação e fomento no Brasil tem sido injusto e excludente, trabalhando para manter o status quo das instituições de pesquisa que hoje operam no Brasil. É preciso pensar e mudar esse sistema urgentemente para o bem da justiça social e para o bem da pesquisa que se desenvolve no país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.